Evangelho, sábado da 12ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, e digo ao outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo faze isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus junto a Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 12ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a continuidade do 8º capítulo do Evangelho de São Mateus. E no Evangelho de hoje temos 3 episódios, poderemos dizer assim, compilados em uma única narrativa. Única narrativa porque nos foi entregue hoje essa narrativa com os 3 episódios. E são 3 episódios distintos que São Mateus os coloca compilados nesse 8º capítulo do Evangelho. O primeiro é a atitude do centurião que se aproxima de Jesus para lhe pedir uma graça, que ele pudesse olhar com amor o seu servo que estava enfermo. O testemunho de fé daquele homem é desconcertante para todo Israel, pois trata-se de um pagão, ou seja, não é um filho da casa de Israel, não é um que vem do conhecimento e da vida religiosa em base ao ensinamento dos profetas e dos patriarcas, mas que reconhece o mistério do Deus vivo presente no meio de nós e se apresenta diante de Jesus reconhecendo a sua autoridade divina, o seu poder divino e se submete a ele. Como isso diz respeito ao que nós falávamos ontem, não é verdade? Muitas vezes reconhecemos a Deus e o agir de Deus, mas é fundamental que realizemos esse passo de obediência, de submeter-se, colocar-se nas mãos do Senhor. Não apenas ter o conhecimento do poder desse Deus, da ação desse Deus, do grande amor desse Deus por nós, mas submetermos-nos a Ele, esperarmos nele, colocarmos a nossa vida em suas mãos. E aquele oficial romano não teve em nenhum momento a hesitação de colocar sua vida nas mãos do Senhor. E o fez com uma fé tão grande que não esperava da parte de Jesus que ele pudesse cumprir algum ato a mais em seu favor, deslocar-se até lá, realizar algo. Ele acreditava, é importante essa palavra, que bastaria uma palavra do Senhor para que seu empregado fosse curado. E aquela imagem do leproso que nós víamos,
Senhor, se queres, pode me curar. E ele espera em Deus para que Deus realize aquela graça. E o Senhor diz, eu quero, estendendo a mão, o toca. Jesus cumpre um gesto em seu favor. Ao tocar aquele homem enfermo de lepra, toma sobre si o peso de sua impureza, porque, segundo a legislação religiosa, ao cumprir isso, você toma sobre si a impureza daquela pessoa. E Jesus não tem medo de estender suas mãos, e ali nós falamos, né? Estava o anúncio do sacrifício redentor de nosso Senhor, que toma sobre nós os nossos pecados. O Senhor não tem medo de estender as suas mãos em favor do pecador e de tocá-lo, ou seja, e de transmitir para ele a sua vida. Lembram do poema que ouvimos ontem? Tão bonito, de São Gregório de Nissa, que falava a respeito dessa vida que estava nas mãos do Senhor, que se transmite agora àquele que estava preso nos vínculos da morte, a mão que se estende, que não apenas o retira da morte, mas lhe transmite a sua vida. Lindo, não é verdade? Então esse é o nosso Senhor. Ele nos ama assim. E hoje imaginar que aquele homem que não veio da casa de Israel, que não conhecia tudo aquilo que tinha sido anunciado através dos profetas, que tinha sido instruído através de Moisés, ele não conhecia isso como aqueles da casa de Israel. Talvez o conhecesse por ser um oficial representante de Roma naquela região e precisava se inteirar dos costumes do povo e das tradições do povo para poder exercitar, né, a soberania do poder de Roma com a característica que lhe era própria, de reconhecer os direitos do povo em relação à sua fé e o seu ordenamento social local. Mas isso não significa que faria dele um homem de fé. Conhecer e saber, entender das coisas, como nós bem sabemos, não é suficiente para fazer com que uma pessoa seja uma pessoa de fé e capaz de confiar em Deus. Mas olhem a virtude do coração desse homem, que adquirindo conhecimento mínimo, e como eu estou dizendo, talvez em função ou em causa ao exercício da sua função, ele também vive sobre aquilo um reconhecimento e uma experiência de fé. De maneira que quando lhe chega ao conhecimento o que faz Jesus, ele não tem dúvidas. Eu estou diante de alguém que tem sobre si o poder de Deus. Não podemos dizer que ele reconheceu completamente que Jesus era o Filho do Deus vivo, mas que sobre ele estava a autoridade divina. E se a autoridade divina está sobre ele, assim como a autoridade de César estava sobre aquele oficial romano, e quando ele falava em nome de César, também sobre a autoridade, sobre aquele homem estava a autoridade divina. E ele vai ali para submeter-se. Aquele que tem autoridade sobre os homens, autoridade civil sobre os homens, se submete diante da autoridade de Deus. Ao reconhecer, se apresenta. E ao se apresentar, entrega o seu pedido. O seu coração suplicava por um outro. Ele que tinha o status acima da média dos demais homens, se submete ali a um ato de humilhação para suplicar pelo seu servo. Ele não se revestiu de soberba e de autoridade, mas se despiu diante de Jesus, colocando-se humildemente diante dele, suplicando-lhe uma palavra. Ah, meu irmão e minha irmã, que grande fé! A fé desse homem que vem louvada no Evangelho por nosso Senhor, pois os discípulos, depois de tudo o que viram e ouviram de Jesus, ainda fraquejaram na fé. De fato, o Senhor que escolhe para si os seus, é Ele que nos prepara e nos ajuda a crescer.
Olhem a situação desse homem, olhem a situação dos discípulos. Quantas vezes os discípulos foram fracos na fé com tudo que receberam e o Senhor os sustentou, o Senhor os fez se tornarem as colunas robustas da igreja. Isso a gente não pode ignorar. A gente pode falar das fragilidades dos discípulos, que nesse momento em específico era muito aquém do vigor de fé daquele homem, pois o Senhor mesmo declara que Israel não encontrou, então não é uma frase figurativa, é o Senhor que está falando, né? Entretanto, esses homens de uma fé frágil se deixaram nas mãos do Senhor e foram conduzidos pelo Senhor a uma fé tão vigorosa a ponto de serem as 12 colunas da igreja. Isso é o que o teu Senhor quer fazer contigo. Quando você vê a fragilidade da tua fé, coloca-te nas mãos do Senhor e pede que Ele te faça um homem e uma mulher de fé vigorosa. Um homem e uma mulher capaz de tudo confiar nas mãos do teu Senhor e entrega nas mãos do teu Senhor a tua vida, a tua história. Pede que Ele edifique em ti uma experiência profunda de fé. E Ele há de cumprir, porque é o seu desejo. Assim como Ele fez dos apóstolos 12 colunas robustas para confirmar a fé de seus irmãos. E hoje a igreja celebra de maneira particular essa memória que depois, com a reforma litúrgica, passa a uma memória secundária que permanece apenas com as famílias religiosas que a celebraram por ocasião do seu acontecimento histórico, mas essa memória, o Santíssimo e Preciosíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá também a mola propulsora da inteira memória do mês de julho, ela se une à celebração de Corpus Christi. Então, por isso hoje não temos a festa universal do Preciosíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa festa foi incorporada à celebração do Preciosíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi. Mas qual foi o sentido dessa festa e por que essa festa marca muitas das nossas famílias religiosas? Porque em 1848, o Papa Pio IX, por ocasião das invasões das tropas napoleônicas a Roma, foi expulso da cidade de Roma para a França e ficou praticamente por um ano exilado. E depois desse exílio, ele retorna, um ano depois, ele retorna para Roma, volta para a cidade eterna, depois de uma batalha que durou praticamente 4 dias. Mas ela, como batalha, durou 4 dias, mas o conflito foi bem mais longo do que isso. E naquele momento em que o Papa consegue voltar para Roma, né, Pio IX estabelece essa festa em honra ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado pela salvação dos homens, que foi derramado pela sua igreja. Aquilo que parecia ser impossível, que a cidade eterna tinha caído nas mãos dos perseguidores da igreja. E, finalmente, o Papa tinha sido retirado de Roma, tudo parecia dizer que não haveria mais a possibilidade de volta. E eis que o Senhor, mais uma vez, pelo seu sangue preciosíssimo, triunfa, porque Ele prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão. E um ano depois, o Santo Padre está retornando para Roma. Essa festa que o Papa Pio IX atribui em honra ao preciosíssimo sangue do Senhor derramado pela salvação dos homens e pela santificação da Igreja, vai confirmada como festa universal por Pio X, seu sucessor, São Pio X, o grande Papa da catequese, né? E através de São Pio X, essa festa recorda o grande amor ao Santo Padre, a comunhão da Igreja, né?
e o grande amor ao sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso se trata de uma festa eucarística de grande importância para muitas congregações. Santa Aníbal Maria de França nasceu em 1851, então foi praticamente 3 anos depois desse episódio. Viveu durante o pontificado de Pio X. Também São Luís Orione, São João Bosco e todos os que vieram depois da família salesiana viveram esse período histórico. Por isso são muitas as famílias religiosas que têm essa festa, que depois da reforma litúrgica tiveram o privilégio de manter essa celebração, porque essa festa teve um caráter de celebração eucarística de grandíssimo relevo para essas congregações religiosas. Não se esqueçam, São João Bosco tinha um amor à Santa Eucaristia e uma devoção ao Santo Padre muito grande. Não é sem razão, pois ele viveu num período em que o Santo Padre era profundamente perseguido, gravemente perseguido. E assim também, tantos outros santos daquele mesmo período histórico, poderíamos citar aqui um elenco longuíssimo, acompanharam e trouxeram consigo a celebração dessa memória para dentro de suas congregações religiosas como uma grande celebração de comunhão e, sobretudo, uma grande celebração para renovar o nosso sacrifício de amor por Jesus. Pois o Santo Padre não viveu somente o exílio no sentido de pega suas coisas e vai para lá, e ficou lá sentado comendo batata frita esperando que tudo acabasse para depois voltar. Não é isso. Ele vive uma experiência de grande martírio, sem o derramamento do sangue, martírio branco, né, como a gente costuma falar, porque ele vem expulso e leva consigo e começa a viver agora sobre a sua vida, sobre o seu pontificado, de maneira explícita as dores do coração de nosso Senhor. Oferecer a Santa Eucaristia a cada dia, pedindo que o Senhor defenda a sua igreja contra seus inimigos e proteja seus filhos, porque quando o pastor é ferido ou é expulso, o rebanho se dispersa. Então vejam o significado profundo eucarístico dessa celebração, que muitas vezes o Santo Padre tinha somente o espaço da oração eucarística para ser ali o seu momento de desabafo com nosso Senhor, de entrega a nosso Senhor de suas dores. De fato, o Santo Padre, naquele período, estava totalmente mergulhado nas dores da paixão de nosso Senhor, na preocupação de amor pela sua igreja. Não que em outros momentos não haja essa preocupação, mas ali, intensamente, todo esse contexto catapultava na profundidade desse mistério, daquele que sofre por amor de sua amada esposa, o vigário de Cristo que sofre com o seu Senhor, pela sua amada esposa. Então, essa celebração marca as famílias religiosas no que diz respeito à obediência e à comunhão com a igreja, no que diz respeito ao voto de vítima de amor para confortar Jesus ferido, ultrajado pelos pecados dos homens cometidos contra a dignidade do Papa e a dignidade da igreja. Então, quantas foram as famílias religiosas que disseram: a igreja e as coisas sagradas, a religião está sendo profundamente ofendida. É preciso que nós nos levantemos para reparar e suplicar a Deus perdão por esses ultrajes e por essas ofensas. E assim essas famílias religiosas que eu citei até hoje celebram essa festa do 1º de julho como um ato de amor e de comunhão. Por todas as vezes em que a Igreja do Senhor, a religião e a fé são ultrajados, ofendidos, perseguidos, especialmente no sacramento da Santa Eucaristia. A gente não pode esquecer disso. Ah, mas não é com o Santo Padre? Padre, sim, é. Mas não se esqueça que, por meio da Igreja, é oferecida a Santa Eucaristia. Perseguir a igreja significa tentar extinguir sobre a face da terra a oferta do sacrifício eucarístico.
Porque impedir que o sucessor dos apóstolos permaneça no exercício da sua atribuição significa desejar o fim da sucessão apostólica, o que significa desejar o fim do sacerdócio. Não é sem razão que a maioria das grandes perseguições contra a igreja sempre apontou diretamente a figura dos sacerdotes. Tantos foram os sacerdotes que foram brutalmente martirizados para intimidar os fiéis, e muitos foram aqueles encarcerados que o digam a Revolução Espanhola, foram encarcerados e impedidos de celebrar a Santa Missa. E por aí vai, né? Então, bendito seja Deus por essa memória viva no seio das nossas comunidades religiosas, tão próximas de nós, não estão longe. Pio X do finalzinho do 800, início do 900, então estamos ali, estamos vivendo tudo isso bem pertinho da gente, né? E que essa santa memória nos acompanhe. Justamente hoje acontece também o primeiro sábado do mês, o primeiro sábado em que a gente faz a memória do Imaculado Coração de Maria e entrega e confia ao Imaculado Coração de Maria a nossa caminhada, a nossa inteira vida. A gente renova a nossa consagração ao Coração Imaculado e nos unimos ao Coração Imaculado em ato de quê? De reparação, em ato de súplica pelos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, mas o primeiro sábado do mês tem particularmente as intenções, como sabemos, de reparação que são próprias da devoção ao Imaculado Coração. A primeira delas é pelas blasfêmias cometidas contra a Imaculada Conceição da Virgem Maria, as blasfêmias contra a virgindade perpétua de Maria Santíssima, as blasfêmias contra a maternidade divina da Santa Mãe de Deus, depois as blasfêmias daqueles que procuram publicamente pôr no coração das crianças a indiferença, o desprezo e até mesmo o ódio contra a Santa Mãe de Deus e contra as coisas santas e a Igreja. Depois, ainda as blasfêmias daqueles que ultrajam o santo nome de Maria, as imagens da Virgem Maria e procuram de alguma forma perseguir tudo que faz referência à maternidade amorosa da Santa Mãe de Deus por nós. Esse Imaculado Coração que nos foi entregue para cuidar de nós, cuidar das nossas necessidades. O coração de Maria está sempre em oração e intercessão por nós até o dia da vinda triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo na glória, porque até ali os seus filhos estarão em perigo, e se os filhos estão em perigo, o coração dessa mãe zelosamente está em prontidão, em oração e intercessão por eles. E hoje, na continuação do Evangelho, nós vemos a beleza dessas outras duas imagens para completar a nossa meditação. A primeira, Jesus entra na casa de Pedro e, vendo a sogra de Pedro em sofrimento, ali, com aquela febre, imediatamente, sem que ninguém lhe dissesse nada, ele voluntariamente estende sua mão e cuida dela. E lhe concede a graça da cura. O Senhor olha as nossas enfermidades e se apressa por nós. Imediatamente, ao ser curada, ela se coloca a serviço. Pois aquele que recebeu a vida que vem do Senhor tem pressa para realizar a caridade. A resposta de gratidão e amor por aquilo que recebeu de Deus é um coração pronto à caridade pelo próximo. E assim ela cumpre aquele ato de amor. E na sequência, o Senhor soberanamente triunfa sobre as forças infernais e sobre as doenças, apresentando a todos e anunciando a todos um tempo da graça, cumprindo os sinais messiânicos que marcam a sua vida e a sua missão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos na conclusão do nosso dia, dessa nossa meditação, aproveitemos para pedirmos ao Senhor a graça de poder renovarmos a nossa confiança e o nosso ato de amor e de oração ao preciosíssimo sangue. Deixa o Padre pegar aqui a consagração ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer essa antiga oração, mas tão cheia de significado e beleza, nós vamos ver agora. E vamos
repeti-la pela nossa família e por todos aqueles que o Senhor nos entregou para que possamos zelar e conduzir em comunhão com a Santa Igreja nos caminhos de Cristo rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com poder do vosso sangue preciosíssimo, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento através dos quais o inimigo nos queria prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, rompemos toda interferência e ação diabólica. Pedimos-vos, Senhor, que envieis aos nossos lares, igrejas e locais comuns de trabalho, a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael e de todos os membros da corte dos santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor nos entregou para cuidarmos em oração, as pessoas que o Senhor a nós enviará durante a nossa vida, assim como todos os alimentos, bens materiais que generosamente nos concede para o nosso sustento cotidiano e para o exercício da caridade. Com o poder do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, lacramos terra, portas, janelas, objetos, paredes, o ar que respiramos e na fé colocamos um círculo de seu sangue redentor ao redor de nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar durante esse dia. As pessoas que encontrarmos e consagramos a esse sangue bendito todos os nossos afazeres e tudo aquilo que pertence à nossa história. Com o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, lacramos e consagramos o nosso trabalho material e espiritual, os afazeres da nossa família, os nossos veículos, as estradas que percorreremos, os encontros familiares que faremos com o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Consagramos os nossos atos, as nossas mentes, os nossos corações, a nossa pátria, a fim de que a vossa paz e o vosso coração, ao final, nela reinem. Nós vos consagramos, Senhor, por vosso preciosíssimo sangue, tudo que nos pertence, pelo qual nós fomos salvos, Senhor, e preservados de todo o mal, pelo seu preciosíssimo sangue, salvai-nos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do novo e eterno testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem a qual não pode haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que sofrem, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor da eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória,
salvai-nos. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Jesus Cristo, ouvi-nos. Ó Jesus, atendei-nos. Remiste-nos, Senhor, com vosso preciosíssimo sangue, e fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Ó Senhor, Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho Redentor do mundo e quiseste ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa redenção e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que a eternidade gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Mãe dolorosa, ó Virgem do Imaculado Coração, Senhora nossa, peço-vos, pelo vosso sofrimento na morte de vosso Filho, que ofereçais ao Pai Eterno o precioso sangue que jorra das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado pelos pobres sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, e a todos os batizados que também, juntamente com eles, se tornaram infiéis à vocação que receberam. Para que quanto antes, Senhora, voltem junto ao bom pastor e aos pés da cruz possam lavar seus pecados no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, nós vos oferecemos o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, em desconto pelos nossos muitos pecados, mas também em sufrágio das santas almas do purgatório e pelas necessidades da Santa Igreja e de todos os enfermos no mundo inteiro. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, e pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.